É este o ponto. E este é o ponto que a gente tem que se orgulhar. A gente, nesse instante, já está elevando o nível do jogo. O sarrafo está subindo. Agora, o eleitor vai ter que fazer a mesmíssima... É o Vorcário Flávio? Eu não sei, isso aqui foi uma geração por IA, não sei do que se trata, mas enfim, mandaram aqui. Assim, essa foto é muito nojenta, cara. Olha essa hora da noite. Tem família em casa assistindo uma versão do Flávio de sunga branca. Que coisa nojenta, cara. Sério. Sério, cara. Sério. Nós elevamos o nível do debate e o Rafael Rizzo já, assim, o soterrou, né? Parabéns. Estávamos aqui, livro amarelo, lei de Flávio Bolsonaro de sunga branca sendo encoxado pelo Vorcaro em Trancoso. Lembre-se que o lulismo também foi pra Trancoso. Né? Lembre-se de todas as degustações de uísque que rolaram na gringa. Lembre-se das casas compradas pelas pessoas envolvidas no escândalo do INSS. Lembre-se sempre, meus amigos, né? Porque eu tenho que evocar pra vocês o ódiozinho no coração. Lembre-se sempre do modo de vida das pessoas que te roubaram nos últimos anos. Lembre-se sempre das autoridades políticas brasileiras comemorando, né? E do judiciário. Ah, eu quero as suíças. Eu respondi agora, eu dei uma entrevista pra uma jornalista da The Economist, e ela tava indignada que ela ouviu o áudio do Arthur, né? O ano é 2026, 4 anos depois, ela ainda está indignada. Ela nem brasileira é, muito menos ucraniana. Ela está indignada agora. Falou, mas ele ainda estava no escritório de vocês, né? E você vai dizer algo sobre o Tour de Blonde? Falei, eu tinha 24 anos quando eu, como um cara solteiro, de maneira absolutamente republicana, visitei amigos em outros países. E saiu com uma garota aqui, outra ali. Eu falei pra você, aqui as pessoas saem no carnaval, maior pegação. Aí eu como... né? Infelizmente, veja só, parte da imprensa fica mais indignada com coisas lícitas e se esquecem agora das gringas contratadas pelo Vorcaro para comprar apoio, e no caso eram garotas de programa, para comprar o apoio dos nossos parlamentares, ministros do Supremo e gente do tipo. Né? Este é um país absolutamente bizarro. E lembre-se então das suíças que o Alcolumbre estava tentando se divertir, lembre-se dos presidentes do partido, do PP, do Ciro Nogueira, da turma do União Brasil. Lembre-se dos petistas que se refastelavam com bolsonaristas. Lembre-se do piscinão do INSS. Lembre-se de tudo isso. Porque quando agora, até o fim do ano, a tua vida se tornar ainda mais cara, a sua vida se tornar ainda mais inviável, você tem que lembrar que algumas pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. Vivendo numa maior alegria. Multimilionárias. Tem gente multimilionária às tuas custas. E essas pessoas estão se encontrando, como o Lula encontrou o Alexandre e o Alcolumbre, pra combinar o game da impunidade. Porque é isso que eles estão fazendo agora. Eles estão combinando como terminar tudo em pizza, como não é nada. E pra acontecer isso, eles precisam só de uma coisa. Eles precisam que você, brasileiro, desista. Esta é uma eleição construída na desistência. O PT, a gente vai fazer aqui, né? O Brasil, ele veio com essa porcaria de Constituição em 88, uma Constituição muito ruim, idealizada por gente muito corrupta, que construiu ela para que certos setores, especialmente o judiciário, pudessem mamar, políticos pudessem mandar, e a gente obedecer e ser assaltado. Esse foi o modelo da Constituição de 88. Foi um desenho muito tosco que acabou com a capacidade de investimento do Estado, nos legou dívida, pobreza e perda de espaço junto ao mundo desenvolvido. É isso, o Brasil foi se tornando um país cada vez mais irrelevante. A Constituição de 88 tirou tudo de você. Você é o Betinha e não restou nada pra você, brasileiro. A Constituição de 88 fez com que você não tivesse nada, nada, nada. Hoje você tá aí, todo tosco, assistindo esse louco aqui ao vivo. Não é isso que te restou? E ainda o louco é a salvação. Pois bem, a Constituição de 88 veio com a eleição em seguida de 89. Desesperados para voltar para presidente, todo mundo saiu candidato. Do Maluf ao Mário Covas, do Caiado ao Lula, do Brizola ao Fernando Collor. Todo mundo ali, do Enéas a, sei lá, o Roberto Freire. Tava todo mundo no game, todo mundo concorreu. Né? O PT tentou mobilizar todas as pessoas de maneira desesperada. Foi uma eleição de mobilização do PT. Derrotaram o Brizola no primeiro turno, enfrentaram o Collor e perderam pro Collor. O Collor não resistiu, caiu. Em 94 tivemos uma eleição do Fernando Henrique com o legado do Plano Real, derrotando o Lula no primeiro turno. O Lula tentou de tudo, perdeu no primeiro turno, sabotando o Plano Real. Em 98, o PT monta uma eleição baseada no ódio e na sabotagem, pedindo impeachment, sabotando toda a tentativa de reforma. Mesmo assim, Fernando Henrique vence. O PT continua com a campanha pedindo impeachment do Fernando Henrique, tentando destruir o Brasil de todas as maneiras possíveis, se mobilizando, até que chega em 2002, há um cansaço de material no Fernando Henrique Cardoso, Lula vence. Lula vence, não tinha base, vem o escândalo do mensalão em que eles começam a comprar a base do parlamento para administrar o Brasil. A oposição era fraca, Fernando Henrique, que tinha a faca e o queijo na mão para organizar o impeachment do Lula, disse, não, vamos deixar o Lula sangrar, não vai acontecer nada, impeachment é complicado. O Lula avisou que ia colocar os movimentos sociais na rua.
Vamos lembrar, anos depois o PT colocou seus movimentos sociais na rua, isso não significa porcaria nenhuma. É um bando de vagabundo. E mesmo assim, o que o Lula queria dizer sobre colocar o movimento social na rua? Ele ia dar um golpe de Estado? Isso foi discutido. Eu estava na faculdade de Direito naquela época, os anos eram de 2004 para 2005, especialmente no 2005, e a discussão era, ele vai botar o movimento social na rua. Nossa, estávamos então sob ameaça do Lula. Pois bem, Lula vence a eleição de 2006 comprando a população com Bolsa Família e vivendo um clima ali já de otimismo por conta do boom das commodities. Vem a eleição de 2010, que é a eleição mais morta da história. O candidato de oposição, que era o José Serra, aquele insuportável do José Serra, ele resolve fazer uma eleição em que ele dizia assim, olha, eu sou um melhor sucessor para o Lula do que a Dilma, que era candidata do Lula. E ele resolve montar uma favela cenográfica para mostrar que ele era um favelado, o José Serra, e assim derrotar a Dilma, que era candidata do Lula. Naturalmente o eleitor do Lula falou, vou votar na candidata do Lula. E o José Serra ficou na sua favela cenográfica e perdeu a eleição. Eleição completamente morta e despolitizada. Foi já uma eleição em que o PT queria esfriar os ânimos. Esfria os ânimos. Vem em 2014, o PT também trabalhava para esfriar os ânimos, porém vieram as manifestações de 2013, em que nós surgimos. O Movimento Brasil Livre já começa a reunir as pessoas. Foi quando conheci o Pedro Deirô, quando eu e meu irmão, a gente começa a se mudar para São Paulo novamente, larga os negócios que a gente tocava. E aí em 2014, com o MBL na rua, Dilma vence a eleição, nós convocamos a primeira manifestação e a queda dela começa ali. No dia seguinte é a sua vitória. Veja só, como nós estamos já na história do Brasil. Né? Numa vitória improvável para muita gente do petismo, porque já tinha a Operação Lava Jato, a gente surge. Em 2015 já organizamos as maiores manifestações da história do Brasil. A Lava Jato começa a comer esse esquema corrupto por dentro. Em 2016 Dilma cai. Vem Temer pro poder. Surge Jair Bolsonaro como um fenômeno. As pessoas em 2018 elegem um Jair Bolsonaro que foi esfaqueado no processo. Lula lança Haddad. Haddad encosta em Bolsonaro no final da campanha. E o Brasil começa a viver o antipetismo. Depois de anos sendo conduzido por um PSDB que tinha nojo da classe média, o antipetismo ele se torna, vamos dizer, um grupo conduzido por idiotas, que são os bolsonaristas que governaram o Brasil sem ter a menor ideia do que estavam fazendo. Ficavam tentando imitar idiotices dos Estados Unidos, macaqueando redes sociais americanas, veio a pandemia com o Covid e ficaram falando todo tipo de besteira, mandando as pessoas tomar remédio que não funcionava, sabotando a vacinação. Depois, hoje em dia eles estão agora, tá discutindo, não, essa vacina aqui, não sei o que, essa vacina ali, isso vai te dar miocardite. Mentira, a coisa que mais dava miocardite era justamente o Covid. a vacina que acabava com o Covid, que, vamos ser sinceros, a vacina que erradicou o Covid, ela também diminuiu muito a chance de você ter a miocardite, porque a miocardite era gerada pelo próprio vírus. Mas essas coisas são discutidas até hoje, porque o bolsonarista fica sempre preso nas suas maluquices. Essas pessoas nos tornaram reféns, porque antigamente ao menos a gente podia lutar via antipetismo. Agora nem isso. Boa parte dos nossos pais e avós se tornaram reféns. O bolsonarismo e o petismo foram para uma eleição de atrito em 22, de briga muito pesada, e o petismo vence, com o apoio do sistema. Bolsonaro é preso nos anos seguintes, e a gente que ficou olhando e lutando, se organiza, monta um partido político e vai agora para uma eleição em que o PT tenta usar a sua estratégia clássica. A estratégia que eles usaram em 2010, a estratégia que foi usada em 2006, em 2010, tentaram em 14, mas não deu, que é a estratégia de esfriar o jogo. O PT vai para uma estratégia de esfriamento. Vamos esfriar o jogo, que nós temos um inimigo que nós vencemos no segundo turno, que é o Flávio Bolsonaro. E nós temos como única hipótese, única escolha, esquentar o jogo. A nós cabe esquentar os brasileiros, tornar os brasileiros indignados, mobilizar primeiro a população mais jovem, a população mais instruída, depois seus irmãos, seus pais, suas irmãs, suas mães, e todos juntos, irmanados, procurarmos um caminho diferente deste lixo que nós estamos vivendo. Nós precisamos esquentar o Brasil. Se a eleição ficar fria, você pode ter certeza, aquele segundo turno que eu falei lá em Trancoso, tocado pelo Bolsonaro e pelo Lula, vai acontecer. Então vai depender, se o brasileiro quiser se alienar e ficar falando, vai ficar tudo igual, vai ficar tudo igual. Na verdade não muito igual, vai piorar, mas vai piorar naquela velocidade, não é que vai piorar tudo de uma vez. A derrota brasileira é aquela derrota lenta, é igual ao desempenho nosso em Copa do Mundo. Toda a Copa tá um pouquinho pior. Lembre-se sempre, em 2006 o Brasil perdeu pra França, foi pra final da Copa. Em 2010 o Brasil perde pra Holanda, também foi pra final da Copa. Em 14 o Brasil perde pra Alemanha, que foi também pra final da Copa, mas perdeu de 7-1, aí já perdeu de um jeito humilhante. E em 2018 perde pra Bélgica. E em 2022 perdeu pra Croácia. E agora perdeu pra Noruega. Na próxima Copa, o Brasil vai ser eliminado na fase de grupos pela Bósnia. Vocês podem anotar. Será um time inexpressivo da Europa. A Bósnia, uma forte geração bósnia, vai eliminar. Então é sempre assim, é uma lenta decadência. E a lenta decadência está nos acompanhando em tudo.
Então nossas cidades lentamente estão ficando mais favelizadas, a gente está ficando lentamente cada vez mais pobre, a gente está ficando lentamente cada vez mais burro, a gente está ficando lentamente cada vez mais irrelevante, a gente vai estar ficando lentamente cada vez mais alienado, a gente está ficando lentamente cada vez mais endividado. É uma morte lenta, aquele sapo que você vai cozinhando na água, né? É aquela morte, é essa morte. Quando você percebeu, você já está destruído, você já está morando mal, comendo mal. Você tá com, vamos dizer, uma vida ao teu redor completamente perdida. Mas você não percebeu que isso aconteceu. Porque a ideia de cozinhar o sapo, ela começa com água fria e vai esquentando lentamente, é que você não perceba. É que a sua desgraça aconteça e você não seja nem capaz de raciocinar. Como eu cheguei até aqui? Isso evita, inclusive, a indignação. Porque não tem o susto. E não houve o susto até agora. E a ideia é que não haja o susto. A ideia é se apropriar de tudo que é teu, especialmente teus sonhos, o teu futuro, lentamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia do petismo, do bolsonarismo e do centrão. E como esses caras, a gente pode dar o nome de sistema, nós podemos dizer que somos sim o antissistema, e a única candidatura antissistema é a nossa, porque é a única candidatura que tenta romper isso aí. É a única candidatura que monta um livro com um plano para romper com isso aí. Isso aqui é um plano para romper com o sistema. Tá tudo aqui. O crime organizado faz parte do sistema? Faz. Vamos romper com isso. Olha, a lógica de funcionamento dos municípios brasileiros que dá origem ao que a gente chama de centrão, ela é o que a gente chama de sistema, vamos mexer com isso. A gente entra em todos os detalhes em como enfrentar o tal do sistema, que vai desde os gastos públicos, vai desde a cultura de compra de voto, desde a cultura da compra da população através do assistencialismo barato. Isso aqui é um manual de como destruir o sistema. E esses caras são o sistema. Lula e Flávio Bolsonaro são o sistema. Os partidos centrão, o Kassab, PP, são o sistema. Eles são. E o sistema, ele precisa, veja só, essa é a lógica dele, ele precisa lentamente se apropriar daquilo que é seu. Porque parasitas eles são. O parasita, né, assim, ele não consegue usar muito bem o hospedeiro, se ele já mata o hospedeiro rápido. A ideia é o hospedeiro nem perceber. Só que eles são parasitas sofisticados. Existem alguns tipos de fungo que se apropriam de formigas e determinados animais. Eles tomam o cérebro daquele animal e aí ele começa a conduzir aquele animal fica andando ali, até uma hora que eclode ali, o fungo sai pela cabeça, é um negócio horroroso. Eu tenho o péssimo hábito de ficar vendo essas coisas que existem no reino animal. E é muito feio isso. Então, é isto. Sinta-se como esse animal. Procura ali, Riso, insetos que fungos tomam a cabeça deles. Esse é você. A pessoa que o bolsonarismo ou o petismo tomou a cabeça é justamente essa. Não é que eles comem a cabeça, eles guiam, eles fazem a pessoa, o bicho. Ó, esses assim, tem umas fotos, né? E o bicho fica andando. Assim, ele fica andando, né, morto ali e tal. É muito feio o que acontece. Só que pense nos seus pais e avós que estão perdidos na ideia do bolsonarismo e do petismo. Eles se tornaram esse bicho. Um bicho que já não decide o próprio caminho. O bicho que é guiado pelo parasita. O parasita te guiar na pior das situações. O parasita te encaminhar ali pro destino em glória é a pior das situações. Mas é isso que está acontecendo. Esse é o país muito estranho, muito triste, muito feio que você vive.